Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer as atividades do PET 8 de Geografia ou PET Avaliativo? Então, pegue o seu caderno ou pegue o seu PET lá na página 24 para nós começarmos. Lá está escrito assim, atividades. Questão 1. Belo Horizonte é o município brasileiro e a capital do estado de Minas Gerais. Observe na figura abaixo a foto da cidade de Belo Horizonte vista do alto. Em seguida, responda as questões abaixo. Então, tem aí uma observação. Paisagem natural. Não foi modificada pelo homem, como os rios, os mares, florestas, os morros, etc. Já a paisagem humanizada. É aquela paisagem que foi modificada pelo homem, como construções diversas, pontes, edifícios, estradas, etc. Então, vamos ver a foto, né? Como vocês sabem, a capital de Minas Gerais é a cidade de Belo Horizonte. E aí nós temos uma foto, ó. Vocês devem ver algumas árvores, algumas construções, alguns carros, né? Então, letra A, questão 1. Letra A pergunta assim: cite os elementos que se destacam na foto do município de Belo Horizonte. Eu vi aí muitas árvores, carros, bastante carros e inúmeros prédios e ruas, né? Então vamos colocar isso aí. Vocês podem, se observaram outras coisas, colocarem que vocês observaram também, tá? Então, destacam as construções, que são as casas, os prédios, aí tem bastante prédio, né? As ruas, os carros e as árvores. Né? Estamos aí na região, né? Fotografaram a região bastante arborizada. A letra B. Paisagens humanizadas são aquelas que já sofreram a ação humana. Diante dessa afirmativa, assinale apenas elementos de uma paisagem humanizada. Então, nós só vamos colocar a alternativa certa que ela tiver somente paisagens que foram modificadas pelo homem. Ó, prédios é modificado? Sim. Casas? Sim. Cachoeira foi o homem que fez? Não. Mar, rios e florestas também não foi o homem que fez. Prédios foi o homem que fez. Casas, o homem que fez. Parques? Sim. Por que o parque é considerado o homem que fez, gente? Uma paisagem humanizada. Porque naturalmente aquilo lá não era um parque, né? Aquilo lá era uma região de matas. Aqui na nossa região, a Mata Atlântica, Cerrado, né? Então, o parque ele foi construído como um local, um refúgio arborizado no meio da cidade. Então, ele não é natural. Pode ser que algumas árvores sejam naturais? Sim, mas ele, de certo modo, foi modificado. Constrói-se um alambrado ao redor dele, constrói-se bancos, constrói-se ruas para passar dentro do parque. A praça também foi modificada pelo homem e as rodovias também. Então, essa aí tá tudo certo. Vamos ver as outras, ver se a gente não tem alguma questão aí também, certo? Florestas, rios, animais e mar. Nada disso foi o homem que fez. Construções, foi o homem que fez. Diversas espécies de animais e florestas foi o homem? Não foi. Então, é a segunda aí, ó, que vocês vão marcar. Prédios, vírgula, casas, parques, praças. Aí não tá, mas eu vou colocar e rodovias. Aí vem a questão 2. Está escrito assim: observe as fotografias. Na primeira foto, a gente tem uma cidade, não falou qual, bastante cheia de prédios, construções. A gente não vê árvores, está bem pequenininha as árvores, porque os prédios são bem altos, bem grandes. E aqui já parece ser uma plantação. Aparentemente aqui, eu sou leiga nisso, mas parece uma plantação de café, pelo tamanho das árvorezinhas, um morro, uma casinha ali no fundo. Vamos ver o que ele está perguntando. A letra A. Em que ambiente o ar é mais puro? Justifique a sua resposta.
Gente, a gente sabe que as árvores são as grandes responsáveis por purificar o ar. Por quê? A gente puxa oxigênio, solta gás carbônico. As árvores e as plantas em geral utilizam o gás carbônico na fotossíntese e, como resultado, elas liberam oxigênio, que é o ar que a gente respira. Então, nós sabemos que onde tem mais árvores, consequentemente, o ar ele é mais puro. Então, é na figura 1 ou na figura 2? Na figura 2, devido à quantidade de árvores, mesmo que seja plantação de café, professora, sim, ela também é uma planta que realiza fotossíntese. Então, ó, a letra A, né, eu não coloquei aqui, deixa eu pôr aqui pra vocês. Letra A. Na segunda foto, onde tem mais árvores. E também, gente, vocês podem justificar que lá não tem carro para ter poluição, não tem indústria para ter poluição, né? Os carros, as motos, os meios de transporte que a gente costuma utilizar dentro da cidade, tirando a bicicleta, né? Os carros, os ônibus, as motos, eles soltam fumaça pelo escapamento, né? Então também auxilia na poluição. As indústrias que tem ao redor da cidade também auxiliam na poluição. Até a quantidade de pessoas, né? Aqui tem menos pessoas, então o ar é bem mais puro. Aí, ó, se você precisar dar um pause no vídeo para você responder suas questões, eu vou pagar pra gente fazer as próximas. Então, a 2 aí, letra B de bola. Qual o nome do município em que você mora? Esse município fica na área urbana ou rural? Se você entendeu direitinho essa questão, comenta aí pra mim. Porque o nome do município em que você mora, ok. Em Uberlândia, meus alunos moram em Uberlândia, que é uma cidade de Minas Gerais. Esse município fica na área urbana ou rural? Eu acho que ele quis dizer, você mora na área urbana ou rural do seu município? Porque no município pode ter tanto a área urbana quanto a área rural. No nosso livro de geografia, nós vimos lá no início do ano que temos municípios que têm uma área urbana maior, uma área rural pequena, ou que não tem nenhuma área rural. E temos municípios que são ao contrário, que a área rural é muito maior que a área urbana, porque eles vivem da agricultura. Então, eu acho que é essa questão que eles quiseram colocar aí, ó. Então, vamos colocar em Uberlândia, na área urbana. Porque o município tem tanto a área urbana quanto a área rural. A área urbana é a cidade e a área rural são os campos, né, as fazendas. Aí vem a letra C. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Gente, vou colocar uma aqui do lado da outra, na frente assim, para não ocupar espaço, você preenche embaixo, tá? O município é formado por um espaço urbano, ao que eu estava falando para vocês, por isso que eu acho que a B confundiu na hora de digitar. O município é formado por um espaço urbano, chamado cidade, por um espaço rural, chamado campo. Isso é verdade? Sim. Dei esse spoiler já para vocês quando eu estava explicando a B. No espaço urbano, as construções ficam distantes umas das outras. Isso é verdade? Não, nós temos várias construções umas do lado da outra. Tá? Algumas vezes são até grudadas, né? Então isso aí já é falso, essa segunda alternativa. A terceira alternativa, no espaço rural predominam as paisagens naturais. Sim, geralmente no espaço rural predomina-se as paisagens naturais. F, já contei. Quarta alternativa,
O espaço urbano e o espaço rural não se complementam. Nós já vimos que isso não é verdade. Nós estudamos que o campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Por quê? A gente precisa de todos os alimentos produzidos no campo e o campo precisa dos outros materiais que a cidade produz, como roupas, sapatos, precisa das maquinários. Então, um complementa o outro, a gente sabe que eles são interrelacionados. Então, a quarta alternativa aí é falsa. E a próxima? No espaço urbano ocorrem congestionamentos de pessoas e veículos. Verdade verdadeira. Congestionamento de veículos a gente vê muito na cidade, mas a gente também, aqui na nossa cidade, né, em Uberlândia, mas a gente também vê muito no telejornal falando lá de São Paulo, com congestionamentos de 2, 3 horas. Apesar que eu já gastei congestionamento de 1 hora para chegar na minha casa. Então, é algo cada vez mais comum nas nossas cidades. Então, vamos aí para o número 3. Lá na página 26, tá assim. Leia o texto a seguir e responda. O título do texto é A Prefeitura e a Câmara dos Vereadores. Acompanhe a leitura aí comigo. Os municípios brasileiros possuem uma prefeitura. Na prefeitura trabalha o prefeito ou a prefeita, que é a pessoa que comanda a administração do município. No Brasil, os prefeitos são escolhidos pelos habitantes maiores de 16 anos em eleições municipais que ocorrem a cada 4 anos. Além do prefeito, a cada 4 anos são eleitos também os vereadores e as vereadoras. Essas pessoas são responsáveis por criar as leis que buscam organizar a vida no município. Elas trabalham na Câmara Municipal. Aí vem a letra A perguntando assim. Qual é o nome do prefeito do seu município? Em que ano ele foi eleito? Gente, o nosso prefeito ele foi reeleito, né? Então, nós temos o Odelmo Leão, que nós já tínhamos falado em outros vídeos de outro PET. O nome do nosso prefeito é Odelmo Leão, vírgula. Em que ano ele foi eleito? Na verdade, ele foi reeleito em 2020. Né, teve a eleição dia 15 de novembro de 2020 e o nosso prefeito foi reeleito. Ele vai continuar como o prefeito da cidade. A letra B, da número 3. Quantos vereadores compõem a Câmara Municipal da sua cidade? Nós também já vimos falar em outro PET, acho que foi no 5. São 27 vereadores. Lá ele até pedia para a gente citar o nome de 3 deles. Aqui só que é uma quantidade. Vereadores. A letra C de casa. Qual a diferença entre o trabalho do prefeito e de um vereador? Aqui no texto já dá uma pequena noção que eles falam que, além do prefeito, a cada 4 anos são eleitos também os vereadores e vereadoras. Essas pessoas quem? Os vereadores e as vereadoras são responsáveis por criar leis que buscam organizar a vida do município. Elas trabalham na Câmara Municipal. O que a gente precisa saber é que existem 3 poderes no nosso governo, no nosso Brasil. É o legislativo, o executivo e o judiciário, certo? Aqui na nossa cidade, quando nós estamos falando de prefeito, vice-prefeito e vereadores, nós estamos falando de 2 poderes, que são o legislativo e o executivo. O legislativo, o próprio nome já fala, legislação, que vem de leis, certo? Eles criam as leis para governar a cidade, para reger a cidade. E o executivo é aquele que executa, é o prefeito. Ele executa as leis propostas e aprovadas pelos vereadores. Toda lei que ele quiser criar, ele precisa da aprovação dos vereadores. E ele faz a administração geral do município. E a pessoa que representa o município de Uberlândia é o nosso prefeito. Então, resumindo de uma forma simples para a gente escrever aí, podemos escrever que os vereadores criam as leis e o prefeito
executa. Os vereadores também são responsáveis por fiscalizar o trabalho do prefeito, né? Então, assim, de modo geral, a gente vai lembrar: vereadores, legislativo, leis, criam as leis. Prefeito executa, porque ele é do executivo, tá? Então agora, ó, se você precisar, deixa eu só ver como que tá a imagem, que hoje eu não olhei. Não, mas tá dando pra ver. Então, ó, se você precisar, dá um pause no seu vídeo. Se você não precisar, acompanhe aí comigo que eu vou apagar pra gente responder a 4. Então, a 4 tá lá na página 27. E ela fala, leia o trecho do texto a seguir. Ele acumula duas funções muito importantes: chefe do governo e chefe de Estado. Como chefe do governo, o presidente é responsável por ações e decisões do cotidiano da política brasileira, como gerir a administração federal, criar políticas públicas e programas governamentais, sugerir leis, dentre outras atividades. Já como chefe de Estado, o presidente é o representante máximo do país perante o mundo. É ele quem recebe autoridades estrangeiras e também cabe a ele boa parte da representação diplomática do país no exterior. Aí vem assim, letra A. O presidente da República é a autoridade máxima na política brasileira. Quais são as funções e responsabilidades do presidente do Brasil? Aí ele fala que tem duas funções principais, né? Chefe do governo e chefe do Estado. Para dar uma resumida nessa resposta que ficou muito grande, eu peguei o nosso livro de geografia, lá na página 84. E lá ele falou algumas das medidas. Então, resumidamente, quais são as funções? Organizar as medidas para cuidar da educação e da saúde da população, preservar o patrimônio natural, cultural e histórico do país. Então, vamos escrever isso aí no caderno ou no pad de vocês? Se você quiser também, você pode resumir daqui do texto. Ó, gerir a administração federal, criar políticas públicas, sugerir leis, receber autoridades estrangeiras, representação diplomática no país, no exterior. Mas eu comecei a escrever e ficou muito grande. Aí eu lembrei que lá no livro, porque hoje em dia eu estou trabalhando com esse livro 3 anos, então eu já sei direitinho onde está. A gente já consegue ter uma forma mais resumida e bem clara, objetiva para vocês entenderem, tá bom? Organizar medidas para cuidar da educação e da saúde da população, vírgula, preservar o patrimônio natural, cultural e histórico do país. País, a gente tem acentos, não fica paz, tá? Então, agora a questão de número 5. Leia o texto em seguida e responda. O título é Terras Indígenas. Você sabia que há povos indígenas em quase todos os cantos do Brasil? Nós sabemos porque a gente estudou isso no PET anterior. Por aqui, boa parte da população indígena vive em áreas chamadas de terras indígenas. Terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Isso requer dizer que o Estado brasileiro tem por obrigação protegê-los. Sendo assim, não é permitida a entrada de não indígenas nessas terras, a não ser
com a autorização da comunidade indígena ou da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Segundo a FUNAI, existem atualmente cerca de 8 povos indígenas habitando Minas Gerais. A população indígena do estado é uma das menores do país, totalizando 7.338 pessoas. Está aí no livro de Geografia, página 83, que eles tiraram. Aí vem assim, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. A primeira alternativa é: terra indígena é a área onde vive a população indígena do Brasil. Correto? Sim. Verdadeiro. Próxima alternativa. O Estado brasileiro não, ó a palavrinha, não é responsável em demarcar os territórios indígenas. O não fez essa alternativa ficar falsa, porque aqui no texto, ó, fala assim que as terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Então, é o Estado brasileiro que é o responsável por demarcar esses territórios. Então, aí é falso. Todo cidadão brasileiro tem permissão de entrar em terras indígenas. O nosso texto fala ao contrário, que somente com a autorização da comunidade indígena ou da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Então, esse todo aí fez a frase ficar errada. FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Eu fui procurar na internet e realmente usa-se essa terminologia, indigenista, porque é na defesa do índio. Então é verdadeiro. FUNAI está escrito aqui, Fundação Nacional do Índio. E a próxima, o estado de Minas Gerais possui a maior população indígena do país. Ele está falando que a maior, nós sabemos que não é verdade, porque aqui, última linha, a população indígena do estado, qual estado? O nosso, que é Minas Gerais. É uma das menores do país. Então aí é falso, certo? Aí vem a questão 6. Na página 28 tem o texto aí. Leia o texto a seguir e responda. As comunidades quilombolas. Na língua banto, quilombo significa povoação. Os quilombos eram lugares habitados por africanos escravizados, que resistiam à escravidão e fugiam das minas, engenhos de cana-de-açúcar e fazendas. Os habitantes dos quilombos eram denominados quilombolas. As comunidades quilombolas mineiras foram organizadas para garantir aos atuais descendentes africanos o direito à propriedade da terra tradicionalmente ocupada por eles e seus antepassados. No entanto, muitas delas vêm sofrendo ameaças de invasão de suas terras por grupos que querem explorar os minérios, a fertilidade do solo e a qualidade das madeiras existentes em sua área. Atualmente, existem cerca de 400 comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais. De acordo com o texto, assinale C para as alternativas corretas e I para as incorretas. Então, vamos lá. Os quilombos eram lugares habitados por africanos escravizados que resistiam à escravidão? Sim, eles fugiam, resistiam à escravidão e iam para os quilombos. Então, é correta essa primeira aí. A segunda, em Minas Gerais não existem registros de comunidades quilombolas. Gente, aí na página 29, a última linha do texto, está falando que são 400 comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais. Então, a segunda alternativa é incorreta. Aí vem assim. Muitas comunidades quilombolas vêm sofrendo ameaças de invasão das suas terras por grupos para exploração de minério. Gente, aqui está falando, tradicionalmente ocupadas, vem sofrendo ameaças de invasão das suas terras por grupos que querem explorar minérios, fertilidade do solo, qualidade da madeira. Então, minério está incluso? Sim. É correta. A próxima. Os habitantes dos quilombos eram denominados escravos. Gente, não eram. Tá lá, Os habitantes dos quilombos eram denominados quilombolas. Eles eram escravos fugidos. Então, ao habitar os quilombos, eles se denominavam quilombolas. Então, é incorreto, certo? Aí vem a 7. 7 está assim. O espaço geográfico é o resultado do processo de transformação do espaço natural pelo homem ao longo da história. A fotografia abaixo é de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Na primeira fotografia, nós temos aqui a praça, algumas ruas e alguns carros.
Depois a gente viu ó, o quanto já modificou. Tem mais árvores, mas tem muito mais carro, faixa de pedestre, muito mais gente na rua, né? Então, analisando a imagem, é correto afirmar que, primeira alternativa, a paisagem retratada na fotografia não sofreu nenhuma modificação. Gente, dessa fotografia para essa fotografia, nós vemos muitas modificações. Então, não é essa, porque está falando correto. Próximo, a circulação de pessoas e veículos aumentou com o passar dos anos? Aumentou bastante, muito mesmo. Então, essa está correta, mas vamos ver a próxima. É desnecessário preservar as edificações, uma vez que não tem significado para as próximas gerações. A gente sabe que isso é falso, que a preservação do patrimônio cultural ele é importante para todas as gerações, para a gente reconhecer a nossa história, né? E então a alternativa certa é a segunda, ó. A circulação de pessoas e veículos. Aí vou tentar escrever aqui embaixo. Aumentou com o passar dos anos. Certo? Essa é a alternativa correta. E agora vem a questão 8. Então, ó, vou dar uns minutinhos aí. Tá dando para vocês verem. Qualquer coisa vocês pausem o vídeo. Eu vou apagar agora pra gente fazer a 8 e depois tem a autoavaliação. A 8 está aí na página 30, ela fala assim: de acordo com o que você aprendeu sobre o trabalho no campo e na cidade, marque a opção correta. A agricultura familiar é uma atividade praticada principalmente, primeira alternativa, em grandes propriedades agrícolas, onde são cultivadas extensas lavouras de soja, milho, café, entre outras. Não, essas não são as propriedades rurais. A gente sabe que as características da propriedade rural é outra. A gente estudou em um PET passado aqui. Em pequenas propriedades rurais, onde geralmente trabalham os membros da família, que nem sempre são os donos da terra, onde cultivam produtos que são vendidos em feiras e mercados e utilizados no sustento da família. Então isso está certo. Por quê? Porque a gente sabe que a propriedade familiar é uma agricultura em terras pequenas, produzem várias coisas e que eles cultivam alimentos para seu próprio consumo e para vender na cidade, certo? A próxima, por muitos trabalhadores contratados e com carteira assinada e que utilizam máquinas modernas para plantar e colher os produtos cultivados. Não, essa não é a agricultura familiar. Então é a segunda alternativa aí, ó. Em pequenas propriedades rurais, vírgula, onde geralmente trabalham os membros da família, vírgula, que nem sempre são os donos da terra. Por quê? Porque eles podem arrendar, que é alugar aquele pedaço de terra de uma outra pessoa, né? Aí aqui é E, onde cultivam produtos que são
vendidos em feiras e mercados e utilizados no sustento da família. Certo? Aí vem a autoavaliação. Então agora é hora de você refletir sobre o que você aprendeu. Aí você vai ler cada afirmativa, escolher a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. Se você compreendeu esse conteúdo, sim, totalmente, né? Em parte, ou se você não compreendeu. Aí vem falando assim, o que eu aprendi em geografia? Observe que as paisagens estão em constante transformação, tanto pela ação dos fenômenos naturais quanto pela intervenção humana. Você aprendeu isso através dessas fotos que a gente viu, comparando uma imagem antigamente e atualmente? Sim, em parte ou não? Compreende que o país, o estado, o município tem uma organização político-administrativa? Você compreendeu, então, que Uberlândia é uma cidade, Minas Gerais é o estado, o Brasil é o país, todos eles têm seus governantes, seus administradores, que têm uma denominação diferente, é o presidente, o governador, o prefeito, né? Você entendeu isso, sim, em parte, ou não entendeu? Reconheça a importância dos povos indígenas e das comunidades quilombolas na formação da cultura de Minas Gerais, que eles foram escravizados, trazidos para cá, para poder fazer a mineração, a retirada, a extração do ouro e dos produtos, né? Depois dos produtos de plantação agrícola, o café, né? Igual a gente falou aqui nos nossos textos do PET. Sim, em parte ou não? Identifique os diferentes processos de produção e a importância das atividades no campo para o crescimento da economia do país. Você conseguiu entender essa inter-relação? Por que a gente depende do campo e por que ele é importante para a cidade? Sim, em parte ou não. Aí você marca aí bem sinceramente para você fazer a sua autoavaliação, uma própria reflexão, tá bom? Então, eu fico muito feliz que vocês tenham caminhado até aqui com a gente. Só falta mais o conteúdo de história que eu já vou gravar para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Crianças, beijos, tchau!